Olá pessoal, estamos aqui de volta, nosso módulo 7, módulo de liderança. Estamos falando aqui dos estilos de liderança. Então, como a gente estava vendo, existe o estilo autocrático, onde o líder decide sozinho, o estilo democrático, que se compõe do consultivo e do participativo, e o estilo liberal, onde o chefe dá o quê? Dá maior liberdade, total liberdade, às vezes, para aquele subordinado tocar, assim, tomar as decisões que achar interessante. Por exemplo, aqui no democrático, eu lembrei bem de uma situação onde isso pode acontecer. Todo mundo conhece, obviamente, o Pelé. O Pelé apareceu numa situação exatamente onde a democracia, diga assim, dentro de uma organização apareceu. O Brasil foi jogar em 58, o Pelé tinha na época 17 anos, foi convocado em cima da hora, e o Brasil não estava jogando tão bem e tal, e se juntaram ali os principais jogadores do time, Didi, Vavá, se eu não me engano ali, outros jogadores que já tinham uma ascendência maior, foram conversar com o técnico, falar, rapaz, bota aquele rapazinho ali, 17 anos, mas ele joga bola demais, ele vai ajudar o time, ou seja, não era a decisão a princípio do treinador, mas ele ouvindo aqueles jogadores, aquelas pessoas, seus subordinados, em teoria, ele acatou a ideia, botou o Pelé para jogar e o Brasil foi campeão de 58. Ou seja, existe, então, esse estilo de liderança, que no caso, se eu não me engano, o técnico era o Aimoré Moreira, teve na época, que é o estilo democrático. E, por fim, o estilo liberal, ou seja, olha, gente, eu passo a bola mesmo, vocês tomem as decisões que vocês acharem mais importantes, e se alguma coisa acontecer aí, alguma dúvida, vocês venham me procurar, tá? Vamos então ver aqui o que o Lewin descobriu, o que ele descobriu. Ou seja, ele começou a testar, ver o que funcionava mais, ou seja, será que o chefe democrático é melhor? Será que o autocrático é melhor? A ideia dele anterior, antes dele começar o trabalho, era de que o democrático seria mais eficiente. Até porque, gente, a gente tem essa ideia. Como a gente vive em um país democrático, como a gente vive, e principalmente nas principais economias, principais países do Oeste, são países democráticos, a gente tem essa ideia de que a democracia é muito superior, por exemplo, no caso de comparação com uma ditadura. Então, não, o sistema democrático ele vai sempre ser melhor. E o que o Lewin descobriu foi que não necessariamente. Ou seja, ele chegou à conclusão rapidamente que o estilo liberal era o menos eficaz. Ou seja, o estilo liberal definitivamente não funcionava, não trazia nem mais resultado, nem mais produtividade, nem mais também satisfação dentro do trabalho, ou seja, a coisa ficava muito frouxa, o trabalho acabava, as pessoas não ficavam motivadas, ou seja, não funcionava o estilo liberal em geral, mas ele não conseguiu provar que o estilo democrático era melhor. Ou seja, existiam situações onde o estilo autocrático funcionava e existiam, melhor que o democrático, e existiam situações onde o estilo democrático era superior. Tá? Então vamos começar aqui, deixa eu botar uma página aqui, para a gente começar a ver o porquê disso. Gente, vamos imaginar, por exemplo, que a gente está no exército, numa guerra. O Brasil entrou em guerra com o Paraguai, coitado do Paraguai, e a gente foi para um batalhão, uma tropa em combate. Pessoal, para pensar. Imagina você dentro de uma patrulha, entrando em combate com o inimigo, bala para tudo quanto é lado, você tentando ali se esgueirar ali, se esconder do tiro e tal. Imagina se aquele tenente, aquele capitão, que está comandando aquele pelotão ali, se ele vai conseguir reunir aquelas pessoas para que as pessoas cheguem a uma decisão democrática de qual é o morro que tem que ser alcançado, como é que a gente vai atacar o inimigo, vai por trás, vai por cima. Gente, isso é impraticável, ou seja, nessa situação, você tem o quê? O estilo autocrático
ele funciona muito melhor. Ou seja, você não tem tempo, muitas vezes, para fazer isso. Você não consegue ter, digamos assim, às vezes, muitas vezes, até o próprio subordinado, no caso, o soldado, ele não tem nem informação para te dar, digamos assim, uma sugestão interessante. Ou seja, existe uma situação, por exemplo, no caso essa, onde você não tem como aplicar o estilo democrático. Então, se você está preso à democracia, e a gente vê isso muito bem, às vezes no Congresso, não é mesmo? Quando o presidente da República precisa tomar uma decisão urgente, ele precisa do quê? De uma medida provisória. Por quê? Porque não dá tempo. Muitas vezes é uma crise econômica, é um problema, digamos assim, aconteceu um desastre em alguma área, uma crise, digamos assim, cambial. Não dá tempo disso passar pelo Congresso. Por quê? Porque a democracia toma tempo. A democracia, ela exige um processo de conversas e de negociações, de aconselhamentos, que muitas vezes a situação não se presta a isso. Então, o que o Levin viu foi exatamente isso. Olha, existem situações onde o estilo autocrático é superior ao democrático. Agora, existem também situações... Então, por exemplo, vamos ver outra. Vamos imaginar que você é reitor ou coordenador de uma universidade. Você, por exemplo, é coordenador de uma universidade. Você tem lá diversos o quê? Professores. Então você tem, imagina que se fosse uma universidade de administração aqui, que é a minha área que eu conheço mais. Então você vai ter professores de administração, de contabilidade, de economia, de psicologia. Ou seja, professores de diversas áreas do conhecimento que darão curso, que vão lecionar no curso que você coordena. Numa situação dessa, gente, muito pouco provável de um estilo autocrático dar certo. Ou seja, essas pessoas, cada um tem um conhecimento que muitas vezes você não tem. Então, por exemplo, provavelmente o coordenador de um curso de administração será um administrador, por exemplo. Ele tem que, digamos assim, ter até uma maturidade, uma humildade, de entender, por exemplo, que ele não vai saber mais de economia do que o professor de economia, que ele não vai saber mais de psicologia do que o professor de psicologia. Ou seja, que o estilo democrático, o estilo de escutar o outro lado, de pegar sugestão, de entender o problema do outro, ou seja, de ser mais aberto à colaboração daqueles seus subordinados, vai funcionar muito melhor. As pessoas vão se sentir mais incluídas na decisão, vão comprar melhor a ideia, vão se sentir mais motivadas porque estão participando desse processo de tomada de decisão. Ou seja, na universidade, nesse ambiente, o estilo democrático funciona melhor. Tá? Ou seja, o que ele viu, o que o Lewin viu foi exatamente isso. Não existe uma situação onde esse estilo sempre melhor. Pode ser que em algum momento a autocracia seja melhor e pode ser que em algum momento a democracia funcione melhor do que a autocracia ou o estilo liberal. Ok, pessoal? Então vamos começar aqui com uma outra teoria que foi o contínuo da liderança. Contínuo da liderança foi uma teoria trazida pelo Tannenbaum e pelo Smith, que ele trazia uma escala de diversos comportamentos possíveis, ou seja, desde o mais focado na autoridade no líder, que seria o autocrático, como focado cada vez mais você delegando isso para os seus subordinados. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Você tem, então, o quê? Diversas situações possíveis, das quais o líder poderia escolher como que ele ia funcionar, como que ele ia adotar. Isso baseado o quê? Ou no máximo de autoridade do chefe, ou no máximo de autoridade, ou seja, a escala desde o máximo de autoridade do chefe ao máximo de autoridade dos subordinados. Então, por exemplo, aqui, nesse momento, o chefe toma a decisão e informa, ou seja, não pega nem informação, nem conversa. Toma a decisão e só determina o que será feito. Aqui ele já se preocupa em vender a ideia, ou seja,
ele ainda não está pegando em sugestão com os subordinados, mas ele já se preocupa o quê? Com o subordinado entendendo e gostando daquela decisão. Olha, vai ser bom, vai ser isso, escolhi por causa daquilo. Aqui ele simplesmente informa na primeira, né? Aqui ele não está nem preocupado do que o subordinado está ou não pensando. Aqui ele já tem o quê? Uma preocupação de vender essa ideia, vender essa decisão para o subordinado. Aí vamos descendo, né? Aqui ele já pede sugestão. Aqui ele apresenta uma decisão provisória e pede sugestão também. Aqui apresenta o problema antes de ter, digamos assim, a decisão formada. Aqui define o limite de onde pode ser decidido, pede para o grupo decidir, e aqui já dá a decisão para o subordinado dentro, obviamente, nos limites estabelecidos x, y, z. Ou seja, desde aqui até aqui, uma escala de situações que poderiam ser escolhidas pelo líder, baseado no quê, gente? Baseado no nível de conforto do líder, o que a gente vai ver agora. No nível de conforto do líder, ou seja, aquele líder, gente, ele se sente bem em delegar? Aquela pessoa que está naquela posição, ele se sente tranquilo delegando? Digamos assim, ele se sente à vontade em dando autoridade ao subordinado? Porque existem pessoas que têm dificuldade, ou seja, não conseguem delegar. Outra coisa, gente, as características dos delegados, dos liderados, ou seja, a equipe que você tem, eles são capacitados, eles são experientes, eles gostam de assumir responsabilidade, porque se você está, por exemplo, você está liderando pessoas que acabaram de entrar na empresa, mal sabem onde é o banheiro, como a gente brinca, é muito difícil que aquela pessoa que acabou de chegar, que não conhece ninguém, que não conhece o trabalho, que vai conseguir te dar uma sugestão muito boa. Você não consegue delegar para quem não tem experiência, que não consegue fazer o trabalho. Ou seja, dependendo da característica do liderado também, do subordinado, você consegue delegar mais ou não. E também, como a gente falou, o tempo. Ou seja, você tem tempo para ensinar? Você tem tempo para tomar a decisão? Você consegue organizar aquela equipe para que eles consigam te ajudar? Porque muitas vezes a decisão tem que ser na hora, momentânea, é urgente. Às vezes não dá tempo de você ter um estilo de liderança onde você vai conseguir ser democrático. Muitas vezes a decisão é tão urgente que você tem que tomar uma decisão naquele momento. Não tem jeito, vai ser você. Tá? Então, gente, o contínuo da liderança de Smith, ele diz exatamente isso, ou seja, que você tem diversas escalas e que você escolheria, o líder, no caso, escolheria cada tipo de liderança baseado no quê? No conforto que ele tem com a delegação ou não, com o estilo, digamos assim, que tipo de subordinado você tem, como é que é o trabalho, se ele é mais complexo, se as pessoas são mais capacitadas ou menos capacitadas, e a pressão do tempo, ou seja, você tem tempo para ensinar, você tem tempo para delegar? Se não tem, naturalmente você vai ter que concentrar mais essa decisão, vai acabar sendo mais autocrático. Tá? Vamos lá, começar ver mais outra questão aqui, outra questão do CESP, questão BASA, Administração em 2010. Na atualidade, inexiste situação que comporte a aplicação da liderança autocrática no âmbito de uma organização, pois essa é uma teoria sem aplicabilidade prática. Gente, essa questão aqui estava de graça, né? Ou seja, sem aplicabilidade prática. Gente, é claro que existem diversas situações que comportam a aplicação da liderança autocrática. Como a gente falou aqui, a gente tem o Exército, a gente tem, dizem que a nossa presidente agora é autocrática também, gosta de decidir, então não vou entrar nessa questão, mas, ou seja, não só existe, mas ela é muito comum.
Vou citar um caso aqui. Você tem, por exemplo, imagine uma situação que você organiza uma fazenda. Então, por exemplo, você vai ter que organizar, contratar uma equipe para fazer uma colheita, por exemplo, de café ou de outro produto, seja ele qual for. Então, você vai contratar ali 100, 200, 300 pessoas, dependendo do tamanho da fazenda, para fazer uma colheita. Aquelas pessoas, trabalhadores manuais, braçais, muitas vezes extremamente humildes, que não têm qualificação, não estudaram. Eles não conhecem a sua fazenda, eles não conhecem que tipo de plantio tem que ser feito, quais são as características, que tipo de adubação que você pôs, quando você plantou. Ou seja, numa situação dessa, gente, é óbvio que o estilo que vai ser utilizado é o autocrático. Não dá tempo de ensinar aquelas pessoas o que seria necessário para que elas pudessem te trazer sugestões, que elas pudessem te trazer o quê? Ideias que poderiam te ajudar na tomada de decisão. Então é óbvio que, dependendo do trabalho, é muito comum e é muito utilizado, é muito aplicado a liderança autocrática. Tá? Então essa questão, obviamente, ela está incorreta, porque, obviamente, existe sim, existe aplicabilidade. Já, por exemplo, se a gente estivesse falando num ambiente mais criativo, num ambiente onde pessoas são mais qualificadas, a autocracia não iria funcionar, como a gente já falou. Então, por exemplo, numa agência de propaganda, num hospital, você, por exemplo, lidando com médicos, numa universidade lidando com professores, num local onde você tivesse subordinados mais qualificados, acostumados a tomar mais decisões, o estilo de liderança autocrática com certeza não funcionaria muito bem. Ok, gente? Então, essa questão, como a gente viu, está errada, é o gabarito da banca. Vamos para a próxima questão, questão número 6 da ESAF. Concurso também da STN, Secretaria do Tesouro Nacional, e Desenvolvimento Institucional de 2008, último concurso que teve para a STN. Considerando que os estilos de liderança podem se desenvolver de forma autocrática, democrática ou liberal, laissez-faire, assinale, entre as opções a seguir, aquela que aponta uma característica correta na aplicação de uma dessas formas. Então vamos lá. Primeira alternativa, liberal. O líder determina as providências e as técnicas para a execução das tarefas, cada uma por vez, na medida em que se tornam necessárias e de modo imprevisível para o grupo. Gente, o estilo liberal é o estilo onde aquela pessoa, aquele líder, ele delega, ou seja, ele não determina nada. Ele não determina as providências. Quem determina as providências é o quê? É o autocrático. Tá? Então, essa questão, obviamente, está errada. Vamos para a próxima alternativa. Letra B, autocrática. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher os seus próprios companheiros, seus companheiros. Gente, no autocrático, é claro que o grupo não tem liberdade de definir nada, ou seja, a divisão fica a critério do líder. E o membro tem liberdade de escolher ninguém. Mal tem liberdade, às vezes, estou brincando aqui, de ir ao banheiro na hora que ele quiser. Ou seja, aqui, gente, obviamente, está errado. Isso daqui estaria mais, digamos assim, ligado ao estilo liberal. Mesmo no liberal, ele não tem liberdade de escolher seus próprios companheiros, não. Vamos lá. Democrático. O próprio grupo esboça as providências e as técnicas para atingir o alvo, solicitando conselho técnico ao líder, a quem cabe sugerir, se necessário, 2 ou mais alternativas para o grupo escolher. Essa aqui tem mais a ver com a democracia. Vamos lá para a letra D. Democrático. Democrática.
a liberdade completa para as decisões individuais ou grupais, sendo mínima a reação do líder. Gente, aqui obviamente não tem a ver com a democracia. Isso estaria mais ligado ao estilo que? Liberal. Então também está incorreta. Vamos para a última alternativa, a letra E, autocrática. Tanto a divisão das tarefas quanto a escolha dos companheiros fica totalmente a cargo do grupo, em decorrência de uma absoluta falta de participação do líder. Gente, isso aqui também, não, no estilo autocrático, obviamente, não fica totalmente a cargo do grupo. O líder determina o que tem que ser feito. Então, como a gente viu aqui, o gabarito da questão é a letra C. Questão, para quem conhece a teoria, razoavelmente tranquila. Vamos para mais uma questão, questão número 7. Questão da Sesgran Rio Funasa, administradora em 2009. Liderança é uma característica importantíssima da ação gerencial. Há várias classificações de tipos de liderança propostas por autores no campo da administração, como Kurt Lewin, Lippitt e Likert, entre outros. A liderança democrática é um desses tipos, caracterizada como aquela em que o líder, então vamos lá, o que ele quer saber é o estilo democrático. Então vamos lá, nossas alternativas. Letra A. O líder atua de maneira impositiva, gente? Não. Aqui seria o esquema da liderança autocrática. Letra B. Dispensa uma coordenação efetiva? Não. Essa aqui talvez estivesse ligada ao liberal, mas nem pensar no democrático. Letra C. Consulta e orienta os subordinados? Aqui, eu acho que está perfeitinho. Vamos para a próxima aqui. Letra D. Foca a atenção nas tarefas e nos resultados. Aqui está faltando... Gente, tarefas e resultados, a gente vai ver aqui, isso está ligado à grade gerencial, não é bem o estilo democrático. E, por fim, letra E, preocupa-se com aspectos humanos e com a unidade da equipe. Gente, não necessariamente, tá? Então, assim, não é exatamente isso. Vamos voltar aqui. O gabarito, então, é a letra C, consulta e orienta subordinados, que é o que está ligado ao estilo democrático. Vamos lá. Mais uma questão, questão número 8, Sesgran Rio, Termo Macaé, administrador júnior 2009. A liderança é um fenômeno tipicamente social, relacionado à influência interpessoal e ao processo de comunicação humana para a consecução de um ou mais objetivos específicos. Vários estudiosos se manifestam sobre estilos de liderança, destacando-se a autocrática, a liberal e a democrática. Qual das afirmações abaixo descreve uma característica da liderança liberal? Vamos lá. Pessoal, primeiro aqui, está falando sobre os estilos de liderança, como a gente já viu. Está querendo o quê? A liderança liberal. Vamos lá. Letra A. A divisão das tarefas fica a critério do próprio grupo e cada membro tem liberdade de escolher seus colegas de atividade. Gente, não é bem assim não. Ou seja, é claro que existe uma delegação, mas não necessariamente cada membro tem liberdade de escolher seus colegas de atividade. Senão ia ficar, digamos assim, como a gente fala no popular, meio zoneado, né? Então, nem tanto. Vamos lá, letra B. A participação do líder no debate limita-se à apresentação ao grupo de alternativas variadas e ao esclarecimento de que pode fornecer informações
desde que sejam pedidas. Isso aqui está correto. Vamos lá, letra C. O líder é quem decide e fixa as diretrizes, prescindindo da participação do grupo, nem pensar, na tomada de decisões. Ou seja, é o contrário. Quem fixa as diretrizes é o autocrático. Ups. Letra D. O líder determina as providências para a execução das tarefas de forma gradativa e previsível à medida que se tornam necessárias. Gente, líder liberal não determina nada. O líder liberal, ele delega. Incorreto. Vamos para a última alternativa, letra E. O líder determina qual tarefa cada um deverá executar e qual deverá ser o seu companheiro de trabalho. Gente, como a gente viu, liberal, ele não determina nada, ele delega. Ok, pessoal? Então, como a gente viu, das alternativas aqui, a que melhor descreve o liberal é a letra B, de bola, que é o nosso gabarito. Vamos lá, é o gabarito da banca também, que se fosse só o meu não adiantava nada, né? Vamos lá, número 9, Fundação Carlos Chagas, questão da TRT do Pará, analista administrativo de 2010. Um líder que conduz e orienta sua equipe, incentivando a participação das pessoas e desenvolvendo comunicação espontânea, franca e cordial, é classificado como um líder com estilo de liderança. Então aqui, como a gente viu, estilo de liderança. Vamos lá, o que o líder faz aqui? O líder que conduz e orienta, incentivando a participação, desenvolvendo comunicação espontânea. Gente, o líder liberal, ele conduz, nem tanto, né, gente? Ou seja, aquele líder que conduz é o democrático. O líder liberal que a gente chama de uma liderança mais frouxa, né? Frouxa aqui não é porque o cara não é macho, não, rapaz. É porque o cara deixa o negócio mais liberado, mais tranquilo, mais... Ou seja, aqui a delegação é maior. Aqui acaba que a coordenação é o quê? Menor. Tá? Então, não é, pelo que eu estou vendo aqui, do enunciado, ligado ao liberal. Também não é o autocrático, né, gente? Se ele incentiva a participação das pessoas, ele não é o autocrático. O autocrático ele não incentiva nada, ele decide. Sozinho. Lembra disso. Então, tem a ver, como a gente viu, a última opção, o democrático, que é a nossa alternativa correta, é o gabarito da banca, aqui centralizadora. Poderia estar ligado ao autocrático, mas não é um estilo de liderança. E situacional, a gente ainda não viu, vamos ver daqui a pouco, mas também não é o que a banca está pedindo, que a banca fala exclusivamente aqui dos estilos de liderança. Então não poderia ser a liderança situacional. Isso aqui é uma pegadinha. Aquele aluno que estudou pouco, aí, rapaz, eu vi esse situacional em algum lugar. Deve ser isso. Pessoal, daqui a pouco a gente volta continuando esse módulo. Um abração para vocês. Até daqui a pouco.